Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. A safra de soja em Santa Catarina deve chegar próxima a 3 milhões de toneladas, mas o mercado do grão vive um momento de ritmo lento e aguarda o escoamento. A produção catarinense de soja deve chegar próxima a 3 milhões de toneladas. É a maior desde 2012, quando a cultura ganhou relevância no estado e as safras passaram a ser registradas. Somando a primeira e a segunda safra, o número recorde teria sido causado devido ao incremento na área de cultivo e às boas condições climáticas. Dados da EPAGRE também demonstram que alguns produtores catarinenses estão conseguindo colher acima de 100 sacas de soja por hectare, o que resulta em 6 toneladas do grão, enquanto a média histórica em Santa Catarina é algo em torno de 3,5 toneladas por hectare. Muitos silos de armazenagem do grão no estado estão com capacidade esgotada ou por esgotar, uma prova da boa colheita que vem sendo feita. Com a produção em alta, o mercado vive um ritmo lento. Os preços da soja variam de maneira mista. Queda em algumas praças, estabilidade e leve alta em outras. Esse ritmo deve persistir pelo menos até que parte da atual safra seja escoada, aumentando os preços e o interesse de venda. Palestrante da Agrovale em Rio do Sul, o consultor de mercado Carlos Oshiro falou sobre a expectativa econômica para o setor. O produtor veio observando aí os preços caindo bastante agora nos últimos dias, né? E deixou eles bastante preocupados. Então a gente tentou mostrar os motivos dessas quedas de preço agora e entender quais seriam as perspectivas para frente, se tem espaço para recuperação tanto do preço da soja quanto para o preço do milho, mas para o produtor entender que a gente está transicionando aqui de um clima de laninha que historicamente está associado com produtividades aí abaixo da média aqui, com regime de chuvas e consequentemente produtividades abaixo da média para o centro-sul do Brasil, e entrando num clima neutro que posteriormente pode virar aí um clima de El Niño, né, que historicamente está associado a safras boas tanto aqui no Brasil, falando de safrinha, quanto também dos Estados Unidos, né, falando aí efetivamente de soja e milho. Então a perspectiva para frente agora é que os estoques mundiais eles comecem a se recompor, né, e naturalmente essa diferença entre a oferta e a demanda ela começa a ficar um pouco mais confortável do lado do consumidor, né, que ele vai acabar agora vindo um pouco mais calmo para as compras e naturalmente os preços tendem a dar uma acomodada. As doenças de outono vêm lotando os pronto-atendimentos. É que com as variações de temperatura, as atenções se voltam para as viroses e as principais vítimas têm sido as crianças. A pequena Helena, de 3 anos, ficou doente. Foi diagnosticada com uma virose, a síndrome mão-pé-boca. De madrugada, né, eu acordei, ela estava passando mal e eu reparei que ela também estava com febre. E mandei uma foto para a pediatra com uns pontinhos vermelhinhos perto dos olhos, assim. Então, eles estavam achando que poderia ser dengue. Mas, ao longo do dia, foram aparecendo as manchas vermelhas maiores e ela ficou com febre o dia inteiro. E a gente já desconfiou que poderia ser a virose pé-mão-boca. Depois de 10 dias, a menina ficou curada. Deu muita bolha no pé, entre os dedos, deu muita bolha. Ela começa a descascar com o tempo, sabe? Então, assim, é muito difícil até a criança não coçar. Então, é uma virose, sim, muito complicada para a criança, porque você não tem o que fazer, é só aguardar mesmo o tempo, né? As doenças causadas por vírus respiratórios têm lotado o atendimento de urgência e emergência do Hospital Infantil João Paulo II. Lara, de apenas 10 meses, apresentou um quadro de meningite viral. Ela estava bem ruim. Ela estava com febre, com otite. Eu tô aqui, dias, né? 4 dias internada. Um outro vírus tem sido bastante recorrente em crianças nesta época do ano. É o VSR, vírus sincicial respiratório, um vírus bastante transmissível e que pode ser letal. De acordo com os médicos, o VSR está associado a até 75% dos casos de bronquiolite,
inflamação que dificulta a chegada do oxigênio aos pulmões e até 40% dos registros de pneumonia em crianças com menos de 2 anos de idade. Um vírus que já está entre nós há muitos e muitos anos. Em nós, adultos, geralmente eu tenho um quadro de resfriado. Nariz escorrendo, mal-estar, nada mais do que isso. Mas nas crianças pequenas, principalmente menor de 6 meses, ele tem um potencial de inflamar as vias aéreas inferiores e causar um quadro que a gente chama de bronquiolite. E a bronquiolite ela pode ser potencialmente muito grave. O VCR foi o responsável por 30% dos casos de doenças respiratórias registradas nos primeiros meses do ano no Brasil. Só de janeiro a março foram mais de 3.300 infecções pelo vírus. Dessas, 95% ocorreram em bebês e crianças de 0 a 4 anos. De acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz, no primeiro trimestre deste ano, o VSR causou mais infecções que o vírus da gripe. Só perdeu para a Covid-19, que ainda representa mais de 50% dos casos de doenças respiratórias. Em 2022, foram registrados mais de 14 mil casos do VSR no país. 93% somente na faixa etária de 0 a 4 anos. O vírus sincicial respiratório, que é um vírus que a gente conhece há muito tempo, né, associado principalmente a internações de crianças, chega com bastante força, né, e faz com que de novo a gente observe mais uma vez crescimento, né? Então já estava num patamar elevado e volta a apresentar um sinal de crescimento expressivo. E para não serem surpreendidos, os pais devem tomar cuidados em casa. O mesmo vale para as escolas e creches. Se está com criança em casa e ela está com sinal de infecção respiratória, tem condições de mantê-la em casa e não levar para a escola, para a creche, é o melhor a se fazer, né, para tentar dar uma freada na disseminação de vírus respiratórios nesse público em particular. Um projeto de sinoterapia do Canil da Guarda Civil Municipal de Rio Claro, em São Paulo, leva cães para visitar e interagir com idosos em asilos. O Cão Doutor tem como objetivo levar alegria aos moradores dos lares e é um facilitador do processo terapêutico. Imponente e pronto para a ação. Esse é o cão guarda Holly, que treinou durante meses para servir a Rio Claro. No entanto, ele é bem diferente do comum. Holly não é nem farejador, muito menos da tropa de choque. O garotão aí é especialista em ajudar pessoas em situações especiais, como aqui no Lar Betel, que ele auxilia nos exercícios e contato com os idosos. O Holly é outro tipo de função, né, que o Canil da Guarda exerce, né? Além do fator repressivo, tem o fator social e de saúde, que é o caso do Holly. O Holly faz parte do projeto Cão Doutor, reconhecido como sinoterapia, que é realizada por integrantes do Canil da Guarda Civil Municipal. Ele é treinado para interagir com pessoas, ajudar no tratamento, recuperação, aprendizado e melhoria do ambiente dos idosos. Trazer um animal de fora para que eles tivessem esse contato também aflora toda a questão da memória afetiva que eles têm em relação a ter um animal, né? Então isso traz lembranças muito positivas para os idosos, de toda a vida deles, de todas as recordações que eles têm com esses animais. O Holly costuma vir mensalmente aqui no lar e sua visita sempre alegra. Eu acho muito bom, ele distrai os idosos, eu gosto também, muito. Gosto muito de cachorro, gato. Nossa, para mim foi uma maravilha, tô adorando. Por quê? Porque eu tô adorando, eu gosto de cachorro e tudo, e foi ótimo, né? Isso aí dá um ânimo pra gente, né? Levanta, né? Bacana a beça, adorei. Espero enquanto eu estiver aqui que ele venha mais vezes. O esqueleto de Tiranossauro Rex foi leiloado em Zurique, na Suíça, pelo equivalente a mais de 26 milhões de reais. Trinity, como foi batizado, é o terceiro Fox do T-Rex a ser vendido em um leilão no mundo, mas é o primeiro na Europa.
O esqueleto montado de Tiranossauro Rex, espécie que viveu há cerca de 67 milhões de anos, foi vendido nesta terça-feira em um leilão na Suíça por 4,8 milhões de francos suíços, cerca de 6 milhões de dólares, valor que corresponde a mais de 26 milhões de reais. Chamado de Trinity, o fóssil de quase 4 metros de altura e de 11,6 metros de comprimento é uma montagem dos ossos de 3 diferentes T-Rexes encontrados entre os anos de 2008 e 2013 nos estados de Montana e Wyoming, no noroeste dos Estados Unidos. Antes do leilão, mais de 30 mil pessoas puderam admirar o esqueleto, que ficou exposto durante 2 semanas em Zurique. O comprador é um colecionador europeu, não apenas de dinossauros, mas de arte moderna. Estou 100% convencido de que veremos Trinity novamente em algum lugar no futuro. Trinity é o primeiro tiranossauro leiloado na Europa e o terceiro no mundo. No ano 2000, Stan foi vendido por quase 32 milhões de dólares, superando o recorde anterior estabelecido por Sue, que foi negociado em 1997 por 8,4 milhões de dólares. Um pouco mais da metade do material ósseo de Trinity vem de 3 espécimes de tiranossauro, o que é superior à taxa de 50% necessária para que os especialistas considerem um esqueleto de boa qualidade. Em 2022, a casa de leilões Christie's, em Hong Kong, teve que recuar na venda de outro esqueleto de T-Rex devido a dúvidas sobre a autenticidade das partes do fóssil. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.